Rushduni faz uma crítica séria à imposição estatal no âmbito escolar. Nos primeiros capítulos, ele vai abordar os pressupostos da educação moderna, denunciando as suas falhas, e ele denuncia a crença utópica de que é possível garantir o conhecimento científico livre de fundamento divino. Isso é o que parece levá-lo ao título Esquizofrenia Intelectual. Ele vai defender o que Kuyper e Doerwer definiriam como soberania das esferas, onde uma instância não deve interferir ou solapar a autoridade de outra instância cultural. A escola, por exemplo, não deve doutrinar ideologicamente os alunos de acordo com os interesses estatais. E sendo assim, a competitividade no ensino é algo que o autor defende como essencial para a liberdade. E é notório hoje que as escolas estatizadas pregam uma defesa à pluralidade, enquanto controlam o saber segundo as suas ideologias. E com o iluminismo, o Estado recebeu uma áurea mística, de forma que as escolas estatizadas são idolatradas. E qualquer iniciativa, qualquer indivíduo ou comunidade que destoe da filosofia estatal vai ser rechaçado. Então, diante desse cenário, o que o escritor defende é uma radical separação das escolas cristãs e particulares do Estado. E ele entende que os cristãos devem se engajar na cultura. Quem controla a escola governa o mundo. Para sustentar esse argumento, o autor até compara o marxismo com o nazismo, no que diz respeito à tentativa de monopolizar a educação, trazendo-a para o controle exclusivo do Estado. E especialmente a educação infantil. O autor até cita a frase de que é sabido que se você quer mudar o mundo, mude as crianças. E ele lamenta que muitos pais vão com o seguinte argumento, contrário à questão da educação escolar: quero que o meu filho seja exposto ao mundo real. E aí o autor contra-argumenta: que mundo real? O que é o mundo real? O que define o mundo real? Até porque o cristianismo não é irreal, e a realidade é onde Cristo habita, onde a sua palavra é ensinada. Ele comenta quanto às mães que precisam trabalhar fora, e elas devem ter a opção de deixar seus filhos em creches cristãs de horário integral. E ele ainda levanta uma questão importante: por que nossas igrejas sustentam obras missionárias, constroem escolas lá fora, mas esquecem o próprio quintal? Ele reclama que as salas de aula da escola bíblica dominical, que ficam vazias a semana inteira, isso é um desperdício. Elas poderiam ser utilizadas para educar melhor os nossos filhos. O autor também propõe algo, mas que no Brasil é até inconstitucional. Então não há essa possibilidade, que é a questão, a não ser que as leis sejam mudadas, que é a questão dos pais não poderem, os pais que não podem pagar escolas particulares cristãs, poderem votar em candidatos que proponham reduzir os impostos da educação pública, pois isso traria uma possibilidade de as famílias terem mais dinheiro e escolher como investir o seu dinheiro. É um caso que ainda não se aplica ao nosso país. O autor defende também a questão da bolsa de estudos somente para os mais pobres e sugere que haja uma contenção de despesas na família quanto ao supérfluo, quanto aos luxos, para que haja uma priorização das necessidades principais, como a educação dos filhos. E sem dúvidas isso é um bom conselho. O autor ele segue criticando a teoria da evolução. Ele define a teoria da evolução como uma mitologia que desfila como ciência e apenas troca o Deus Criador pelo Deus Cosmo,
sendo o cosmo responsável por tudo que é, foi e há de ser, né? Todos os atributos divinos até. E os seus adeptos nunca conseguiram explicar quem criou o cosmo de forma independente, ordenada, complexa, bem como não conseguem também explicar as entidades imateriais, a moral, a razão, a lógica, o amor, o bem e o mal, de forma que o darwinismo não é promoção da ciência, mas uma moral alternativa. É uma ideologia defendida como um dogma por parte dos seus adeptos fiéis, que são muito mais religiosos até que os cristãos, até porque eles não toleram a discordância. E um outro tema comentado pelo autor, que levanta argumentos no mínimo estranhos, é o homossexualismo. Existem estudos que tentam provar cientificamente que o homossexualismo é algo natural. E esses estudos demonstram, por exemplo, o homossexualismo no reino animal. Porém, o autor cita o canibalismo, o estupro, é algo natural no reino animal. Seria esse um padrão também para os seres humanos? Estariam os seres humanos debaixo das mesmas regras, né? Mais adiante, o livro traz um resumo muito interessante de como os cristãos perderam instituições inicialmente cristãs, como universidades, nada menos que Harvard, Yale, entre outras, Princeton, não na força, mas na tolerância. E aos poucos, essas grandes universidades cristãs foram cedendo à teologia liberal, e daí uma fuga da verdade e da moral cristã. O autor sugere que é tempo dos cristãos ditarem as diretrizes, estabelecerem as escolas próprias com regras básicas para o acesso, e o objetivo é sobrepujar e trabalhar melhor do que aqueles que têm por objetivo a desapropriação do reino de Deus. Um livro muito, muito importante. O livro apresenta a educação clássica a partir do método bíblico, que o autor contrasta com o método humanista, sendo Deus a medida de todas as coisas e não o homem. Os autores enfatizam que a instrução dada pelos pais aos filhos é o meio ordenado por Deus para a transmissão da cultura ao longo das gerações. E eles justificam essa preocupação no fato de que as crianças não têm maturidade para responder de forma adequada às sofisticadas pressões culturais, de forma que a negligência por parte dos pais na educação dos filhos é o que torna as crianças produtos da educação moderna, sem discernimento, sem maturidade intelectual, sem capacidade de análise crítica. E a sugestão apresentada é a educação domiciliar através do Trivium clássico, cujo currículo é baseado em 3 matérias fundamentais: gramática, lógica e retórica, preparando a criança então para um autodidatismo que vai durar a vida inteira. Ao longo do livro são apresentados métodos, abordagens de ensino e informações sobre o desenvolvimento cognitivo da criança e do adolescente. E o livro possui um segundo volume que aborda as questões mais práticas do Trivium, enquanto esse prioriza a teoria. Eu recomendo a leitura, apesar de reconhecer a impossibilidade da aplicação em certos contextos, especialmente no Brasil, mas esse é um livro que é um alerta indispensável aos que se preocupam com a educação das crianças diante dos inúmeros problemas que nós temos na educação do nosso país. Solano Portela expõe os pontos positivos e os pontos negativos do construtivismo de Piaget. Ele esclarece que o construtivismo não é apenas uma metodologia educacional, mas, na realidade, é uma filosofia que possui conteúdo baseado em postulados epistemológicos, comportamentais, morais, e é caracterizado por uma ausência de absolutos, ausência de normas. E Portela afirma que nós podemos considerar a produção intelectual das pessoas sem Deus não como neutras, mas como
tendo por trás uma filosofia que pode ser até letal para a vida dos que absorvem de maneira acrítica. E a solução apresentada por ele é a educação escolar cristã, que difere, a começar da documentação, que deve ser transparente, coerente com o ensino cristão. O currículo pedagógico devem ser utilizados também materiais que sirvam de base para um entendimento cristão da realidade. Deve haver a seleção dos professores e o treinamento para que haja uma coerência com o ensino de fato cristão. E é necessário consolidar um projeto pedagógico fundamentado nas premissas coerentes com a fé cristã. E então ele propõe também que pesquisas sejam realizadas, pesquisas comparativas, fica a dica aí para quem é pós-graduando, comparar as correntes pedagógicas. E por fim, no apêndice, ele traz diversos materiais didáticos e, entre outros, também livros de educação cristã, mas eu chamo a atenção para os livros didáticos, para a escola mesmo, fundamental, para o ensino primário. Então, quem tiver interesse, por exemplo, ele cita o sistema ensino de Mackenzie, dentre outros, que já produzem esses materiais dentro da cosmovisão cristã. E é muito importante ter esse livro em casa se você tem interesse na educação escolar cristã. O autor define o termo educação cristã como a atividade de qualquer agente, família, igreja, escola, exercida de modo formal ou informal, destinada à formação integral do indivíduo que se desenvolve a partir da cosmovisão cristã. E ele reconhece que não existe educação neutra. Para o autor, toda educação é fruto de uma cosmovisão e toda cosmovisão é fruto de uma religião. Sendo assim, enquanto a educação exerce alguma influência sobre a religião, é a religião que determina a educação. Nas palavras do autor, você educa de acordo com o que você adora. Tese que deu título a outro livro do autor. Então, o livro segue aplicando princípios bíblicos à educação cristã em 3 esferas: casa, igreja e escola. Dos livros que eu já li sobre educação cristã, esse me chamou a atenção pelo equilíbrio, objetividade, clareza. É um livro simples e necessário, de um autor brasileiro que conhece a nossa realidade. Então, vale a pena cada palavra lida, inclusive as referências bibliográficas, com excelentes opções de leitura para ampliar o conhecimento na área de educação cristã. É um clássico que não pode faltar na estante de nenhum estudioso. Sertilanges, ele tece conselhos práticos sobre o exercício da vida intelectual, é uma leitura extremamente agradável e útil. Não posso dizer que concordo com tudo o que li, especialmente no que toca a interpretações bíblicas, o que não é o foco do autor. O livro é um incentivo à vida intelectual, que considera tanto a importância do isolamento que a disciplina nos estudos exige, como do descanso, da saúde, do tempo dedicado à família, ao ar livre, à oração. E eu selecionei algumas citações, confiram. Além da teologia, a cosmovisão calvinista influenciou a política, a cultura, a economia. A ideia central da teologia de Calvino é a glorificação de Deus por meio de tudo que fazemos. Então, por meio do nosso trabalho diário que exercemos no mundo, é uma ampla cosmovisão cristã. Para Calvino, o conhecimento de Deus e, por extensão, o conhecimento do próprio ser humano deve ser a busca principal de todos os cristãos. Tá? Então, sendo Deus a medida de todas as coisas, o conhecimento de Deus é então a base para todos os outros conhecimentos. Para crer na palavra de Deus é preciso conhecê-la. Por isso, a instrução tinha uma importância crucial para Lutero, né, para Calvino posteriormente,
e significava a base da fé que possibilita a salvação. Como resultado da reforma protestante, surgiu a necessidade do domínio da leitura por parte de todos os cristãos para a própria averiguação das Escrituras. Então, isso exigia uma educação geral para todos, o que não havia, né? E sem distinção de idade, de raça social, de sexo. É com o protestantismo que o princípio da obrigatoriedade e da gratuidade da instrução são gerados, né? Pelo menos no seu nível básico. O Calvino apresentou um plano ao Conselho Municipal que incluía uma escola para todas as crianças, tá? Na qual as crianças pobres teriam ensino gratuito. E era priorizado o ensino das línguas, das obras literárias, tanto pagãs como cristãs, né? Ciências, artes, jurisprudência, medicina. E para Calvino não havia separação entre o ensino religioso e o ensino da literatura, da história, etc. Porque todo ensino visa o aperfeiçoamento da pessoa para a sua vocação, para o cumprimento do seu papel na sociedade, para a glória de Deus. O ensino de Calvino envolvia disciplina intelectual, amplo conhecimento de literatura, filosofia e outros conhecimentos. Não havia conflito entre ciência e religião, né? Tudo fazia parte do mundo criado por Deus e deveria ser conhecido. Então, todo conhecimento deveria treinar o caráter do ser humano para um aperfeiçoamento moral e espiritual. A disciplina ocupava um papel importante na teoria educacional de Calvino. As crianças, elas precisavam obedecer aos seus pais, aos seus professores e a todos aqueles que tinham a autoridade sobre elas. Como a reforma também precisava cuidar do ensino superior, se quisesse assegurar, né, sua continuação, Calvino fundou novas instituições e reformulou também algumas que caíram sob a sua influência. E a grande obra educacional de Calvino foi a Academia de Genebra. Foi a primeira universidade nos moldes protestantes, tá, a ser estabelecida no mundo. E o principal método de ensino utilizado por professores consistia na leitura dos textos estudados, eram debates, exposições públicas, textos produzidos pelos alunos, tá? Calvino também se valia com frequência da memorização, da recitação, da repetição. Então, sobre a expansão do legado de Calvino, Knox, um estudante da academia, foi quem levou à Escócia a ideia da educação para todos, tá? Gratuita e patrocinada pela igreja. Ao lado de cada igreja, ele queria o funcionamento de uma escola, tá? Onde cada ministro fosse também o professor. Então, John Knox pregava no mínimo 3 vezes por semana, sermões de 2 até 3 horas, e ainda se dedicava ao estudo da teologia, grego, hebraico. Ele é o fundador da doutrina presbiteriana. Na França, foram os huguenotes que fundaram 8 universidades e 32 colégios, além de inúmeras outras escolas elementares. Na Inglaterra, foram os puritanos. Os puritanos dominaram Oxford e Cambridge, inclusive a mais famosa universidade norte-americana, tá? A Universidade de Harvard, foi fundada pelos calvinistas e deve seu nome a um pastor puritano congregacional, o John Harvard, né? Na Holanda, os professores calvinistas fundaram a Universidade de Leiden. Nomes como Spinoza e Descartes ensinaram nessa universidade, não sei se pronunciei corretamente o nome. E a maior herança que Calvino deixou aos seus alunos foi o dever de modificar a si mesmo e, como consequência, o mundo
à sua volta. Então esse é um livro básico, tá? Que traz pontos elementares da história ao longo da Reforma e após. Eu indico bastante a leitura e o aprofundamento nessa questão histórica que nos traz tantas informações importantes sobre a grandeza da Reforma Protestante, suas contribuições para a educação. Mais um livro do Rushdoony. Nesse, A Filosofia do Currículo Cristão, ele mais uma vez defende que a escola cristã não é aquela que adiciona a Bíblia em algum momento isolado da escola, das aulas, mas a que considera a soberania de Deus sobre todo o currículo. Para ele não existe um currículo neutro. Então a escola cristã precisa de autonomia em relação ao Estado para que consiga oferecer uma cosmovisão cristã em todas as disciplinas. E mesmo sabendo que aplicando ao nosso país nós somos muito limitados por causa do poder que o Estado exerce sobre a educação e também devido às condições das famílias, às condições das igrejas de manter uma educação à parte do Estado. Eu falei sobre isso quando eu resumi o livro Esquizofrenia Intelectual. E é muito importante ponderar sobre isso, mesmo independente dessas questões, e na medida do possível contribuir. Então, o Rushdoony, ele reforça que a função da educação é ensinar às pessoas os valores básicos de uma cultura, que a educação sempre foi uma função religiosa da sociedade, e quando o Estado assume as responsabilidades da educação, tirando-as da igreja, dos pais, ela não só está fugindo da religião, mas está trocando uma religião por outra, geralmente pelo humanismo. E o currículo educacional é o veículo pelo qual a cultura expressa a sua fé, os seus padrões religiosos. E no currículo humanista, a liberdade significa a libertação da lei, no sentido de liberdade, de verdade e ordem moral. Então, se a verdade for negada, então a igualdade é possível. Nesse caso, todas as ideias são falsas e válidas da mesma forma. Para o currículo, isso significa o relativismo total. Dessa forma, não existe verdade exceto o homem. E se os professores das escolas estaduais, o Rushdoony comenta, humanistas, são coerentes em ensinar a soberania da criatura e a autonomia da mente humana em todas as disciplinas, então o professor cristão ele deve ser ainda mais coerente com a sua fé. E isso implica necessariamente na necessidade de um currículo que seja de fato cristão. Sendo a educação cristã a chave para recuperar a visão reformada da vida e do mundo, esse currículo deve ser inteiramente pensado segundo a cosmovisão cristã. E um aspecto fundamental da cosmovisão cristã sadia é o ensino bíblico da criação e queda. O problema é esse: o cristão crê que o homem se sente culpado por ter caído, ao contrário do humanista que crê que o homem caiu e por isso se sente culpado. A solução dada pelo humanista existencialista é eliminar o senso de culpa e a queda então será eliminada. O que motivou a queda é o que motivou o humanismo, a tentativa do homem de ser o seu próprio Deus. E o bem então é o que é bom para mim e o mal é o que é mal para mim, sem referência a qualquer outro padrão. E a partir desse conceito humanista da queda do homem, a lei de Deus é o maior obstáculo à liberdade. Por outro lado, os cristãos definem liberdade de modo diferente. Para o cristão, o pecado não é liberdade, pelo contrário, o pecado é escravidão. E a liberdade é a libertação do pecado, que nós encontramos na redenção em Cristo. E com essa perspectiva cristocêntrica, o autor trata a história, a gramática, a redação, a matemática,
as ciências, a música, as línguas estrangeiras ao longo de alguns capítulos. Ele deixa claro e repete diversas vezes a necessidade das escolas cristãs terem um currículo integralmente cristão, onde as disciplinas não excluam Deus da sua criação. Olá pessoal, o livro Introdução à Educação Cristã do Ernest Maia é relativamente grande para fazer um resumo ou resenha de poucos minutos, então eu vou compartilhar bem rápido, de forma objetiva, o que eu considero como pontos principais. O autor trata especificadamente da educação cristã no âmbito eclesiástico, não escolar, como a maioria dos livros que eu tenho trazido sobre educação cristã. Então ele está preocupado com a questão do ensino na igreja, e ele diz que o púlpito não é lugar de especulação, mas nem compartilhamento ou reflexão, mas de proclamação. Assim diz o Senhor. Não é especular, não é dizer o que vai agradar ou o que lhe agrada, mas o que a Bíblia diz. A evangelização deve ser definida dentro de uma perspectiva não de resultado, mas de proclamação. E nem toda pregação alcança os resultados esperados e nem por isso deixou de ser evangelização. Não é certo que sejamos sempre ouvidos, profetas sentiram-se angustiados, mas a mão do Senhor não os abandonou. O conhecimento de Deus tem um propósito, não tem um fim em si mesmo, mas deve trazer consigo o culto. A pregação e o ensino devem levar à adoração. Portanto, a teologia tem um compromisso com a igreja, com a edificação. O autor comenta que muitas vezes ficamos à espera de grandes oportunidades e não percebemos os serviços rotineiros da nossa igreja. E nesse caso, a nossa perspectiva é que está equivocada. E sobre a evangelização, que muita gente trata como se não fosse ensino, o autor explica que a evangelização tem caráter educativo sempre. Ele fala sobre o método de Paulo a partir do livro de Atos, onde o apóstolo faz perguntas, responde indagações, expõe o evangelho, apresenta evidências, persuade e por meio da razão, e tudo isso não com armas carnais, ou seja, ele utiliza recursos. Ele era um homem intelectual, mas ele não põe nos recursos da sua confiança. Ele não confia na sua própria eloquência e razão. Isso não exclui a sua dependência do Espírito Santo. O autor também aborda a origem da escola dominical no Brasil, apontando os metodistas como pioneiros, os congregacionais como aqueles que trouxeram de forma definitiva a EBD, e aí ele vai relatar vários episódios super interessantes da Sarah Kalley, que era musicista, linguista, professora, poetisa. Devo estar esquecendo outras competências dessa mulher. E ele relata vários acontecimentos interessantes. Também fala sobre os presbiterianos e a EBD e diz que a escola dominical não substitui o culto doméstico, a oração, o testemunho dos pais. Antes é um reforço a esses procedimentos. Ela deve ser retroalimentada pelas famílias, que a família é a principal responsável pela educação cristã dos filhos. Então eu indico bastante esse livro.